Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Sistema Liga. E nessa aula vamos ver a importância da posição dos eixos entre os itens que você gostaria de substituir. Eu tenho aqui dois itens, né? Eles são iguais. Vou fazer uma pequena diferença entre eles aqui, vou deixar isso um pouco maior. Pronto. Agora os dois são diferentes, né? Eu também vou habilitar aqui no Excel a opção de visualizar a origem dos componentes. Então, deixa eu ir lá em informações do modelo, componentes, aqui ó, mostrar eixos dos componentes. E para facilitar um pouco mais a visualização, vou colocar os componentes na visão de wireframe. Pronto. Veja que esse componente, né, é possível ver os eixos dele aqui, né? Consegue ver o eixo vermelho, o eixo azul e o eixo verde. Certo? E aqui eu tenho os eixos nessa outra posição. Veja, nesse primeiro item, o eixo vermelho está nesse sentido. Já no segundo item, o eixo está para trás, né? Enquanto no primeiro item o eixo está vindo para a direita, no segundo componente o eixo está indo para trás. Né? A gente precisa ter em mente o seguinte: quando fazemos a troca entre os componentes, o que ele de fato vai fazer, se por exemplo eu fosse trocar esse componente por esse, o que aconteceria era o seguinte: o sistema iria pegar a origem, ou seja, esse pontinho aqui que é a conexão entre os três eixos, iria posicionar exatamente nesse pontinho aqui. E depois iria alinhar os eixos, ia deixar o x no sentido de x, o y no sentido de y e o z no sentido de z. Eu vou replicar manualmente para que fique bem claro o que eu estou falando. O que aconteceria? O sistema pegaria esse pontinho, colocaria exatamente aqui, né? E depois alinharia os eixos. Então ele iria girar esse componente. Ele iria girar esse componente de modo aos eixos ficarem sempre alinhados. Certo? Então perceba que o resultado que nós teríamos no final, deixa eu mudar aqui a visualização, seria algo desse tipo, o componente numa posição diferente. Vamos fazer um exemplo prático para que isso fique bem claro. Eu vou desfazer essa minha alteração, vou trazer para cá de novo, e vamos imaginar esse componente como sendo uma espécie de gancho. Vamos pensar como se fosse... Um gancho não, perdão. Vamos pensar como se fosse um sofá. Eu tenho esse sofá mais baixo e tenho esse com as costas mais altas, por exemplo. E esse sofá, né, eu vou copiar ele aqui para o lado 3 vezes. Pronto, 3 cópias. Agora eu quero trocar esse sofá por esse, mas tendo em mente que os eixos estão em posições diferentes. O que é que vai acontecer? Vamos lá, selecionarei todos os sofás, vou clicar no botão de substituição, vou dizer que eu quero substituir por algo que está no desenho, então vou clicar nesse botão, e esse é o sofá que vai assumir a posição dos demais. Quando eu confirmo, olha o que aconteceu, ele girou as peças, né? Ele girou o sofá porque ele precisou fazer o alinhamento dos eixos. É assim que funciona a ferramenta de substituição. Ele coloca a origem é a conexão dos três eixos, né? no mesmo ponto, e depois alinha os eixos. Então o que é que eu preciso fazer para que a substituição aconteça da forma correta? Todas as peças que forem similares e que você vai substituir entre si, imagine o seguinte: ganchos, né, de gôndolas, longarinas de porta-pallet, você sempre precisa se preocupar em colocar os eixos na mesma posição. Obviamente, se você esquecer esse processo, isso não é um bicho de 7 cabeças, só que você depois vai ter que ficar ajustando as peças manualmente. Né? De novo, vamos lá. Do jeito que os eixos estão, se eu simplesmente substituísse, eu gostaria muito que o sofá do meio, esses dois aqui do meio, fossem essa peça maior. Se eu clicar na opção de substituir e confirmar, desculpe, ele vai trocar a posição dos itens e depois eu teria que ajustar manualmente. Para que você não tenha que ajustar manualmente, reforço a ideia de colocar os eixos na mesma posição. Tá, Danilo, como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu simplesmente preciso, deixa eu colocar aqui nessa visualização de novo. Eu vou apagar esses daqui para não gerar confusão, tá, pessoal? Vou manter só esses dois por enquanto. Veja, eu posso escolher qualquer um dos dois, né,
para fazer a troca. Eu vou manter esse daqui como sendo o correto. A origem nesse cantinho, o x vindo para a direita, o y indo para trás. Então, para fazer a alteração nesse, eu preciso dar 2 cliques nele para entrar no conjunto. Quando eu dou 2 cliques, perceba, ele vai carregar os eixos do componente. Está vendo o x indo lá para trás? Vou sair. Ó, o x aqui está pequenininho, né, que é só uma representação, mas quando eu entro, veja que o x fica grandão, né, e a gente consegue ver que o x está indo lá para trás. Como é que está a representação nesse? A origem no cantinho, x para cá, y para trás. Então vamos lá, vamos entrar nesse daqui. O SketchUp ele tem essa ferramenta de eixos, tá vendo aqui? Ó, fica no conjunto grande de ferramentas. Clica nele e aqui você precisa dar alguns cliques. Veja o eixo aqui, né? A representação dos eixos aqui no meu mouse. Então o primeiro ponto é onde vai ficar a origem, o início de tudo. O início é nesse cantinho, não é isso? Conforme esse daqui, o início é nesse cantinho. Pronto, a origem já ficou presa. Agora ele está me pedindo para indicar o sentido de x. X está nesse sentido aqui, ó. E agora ele me pede o sentido de z. Z lá para trás. Veja que agora a origem ficou aqui. X para a direita, z para trás. Eu posso clicar fora para sair. Às vezes o SketchUp pede uma confirmação, você confirma. Certo? Agora perceba que os eixos ficaram iguais nas duas peças. Não é isso? Então, se eu simplesmente fizer aquela mesma cópia que nós tínhamos feito, deixa eu mudar aqui a visualização novamente, e eu quero que esses dois sofás aqui do meio fiquem iguais a esse. Né? Só selecionar o que eu quero substituir, clico no botão da ferramenta de substituição, quero substituir esses dois por algo que está no desenho, clico no meu elemento base e vou clicar em confirmar. Pronto, agora eu fiz a troca sem precisar de nenhum ajuste. Então, atenção, a posição dos eixos é extremamente importante. Seguindo ainda essa linha de substituição, é possível substituir itens específicos de uma montagem. Então, por exemplo, digamos que eu queira trocar todas essas prateleiras por esta. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro eu preciso acessar a árvore da montagem. Deixa eu trazer a barrinha de ferramenta de peças e montagens aqui para fora. Vamos clicar neste botão, manipular montagem. Vamos selecionar as prateleiras, né? Daqui para cá. Então todas as prateleiras foram marcadas e eu vou clicar nesse botãozinho aqui de substituir itens. No meu caso, eu vou buscar um item que já está no projeto. Então selecionar no desenho, seleciono ele e confirmo. Olha o que aconteceu. As prateleiras mudaram de posição. Isso porque nós havíamos falado, né, há alguns minutos sobre a questão do posicionamento dos eixos. E isso aconteceu porque os eixos da prateleira original estão diferentes dos eixos dessa prateleira. Vamos ver o que mudou? Vou apertar um Ctrl Z para desfazer. Vamos entrar na montagem e vamos verificar. Deixa eu mudar aqui a visualização. Vamos ver a posição dos eixos. Olha, consegue ver a posição dos eixos dessa bandeja? É embaixo, na ponta da frente, embaixo, X para a direita, Y para trás. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Onde é que estão os eixos nessa daqui? Está lá no fundo, com o X para frente, está tudo ao contrário. Então vamos entrar nesse grupo, fazer o mesmo processo com a ferramenta de eixo. Primeiro clique é a origem, né? Vou clicar nesse ponto. X para cá, Y para trás. Clico fora, pedir uma confirmação, tá vendo? Eu vou confirmar. Pronto, agora os eixos estão na posição correta. Deixa eu voltar à visualização anterior e vamos refazer o processo. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa janelinha e vou abrir novamente, só para que a lista de projeto, na lista de montagem, seja atualizada. Como eu apertei um Ctrl Z no meio do processo, enfim, ele acabou ficando com a memória anterior. Mas enfim, só fechei e abri de novo para ele recalcular a minha lista. Então pronto, selecionei as prateleiras, vou no botão de substituição, vou trocar por algo que já está no projeto, seleciono e confirmo.
Pronto, agora ele trocou sem eu precisar fazer nenhum tipo de ajuste na minha montagem. Certo? Por essa aula vamos ficando por aqui. Eu vejo você na próxima aula.